Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Diz assim a santa palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus está aqui nos mostrando de uma forma sucinta o glorioso projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Já falamos diversas vezes sobre essa palavra, mas hoje eu vos trago algo novo, algo que Deus tem acrescentado ao meu coração mediante a revelação da palavra. Deus aqui está nos mostrando como que a graça de Deus se manifesta, como que este poder que Deus nos dá para a salvação, ao qual a Bíblia chama de graça, o que ele produz e como nós podemos ver ele agindo na nossa vida. Conforme o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, a graça é o instrumento, é um poder que Deus dá para nós e que nós podemos recebê-lo em vão, ou podemos recebê-lo de maneira que ele tenha eficácia em nossa vida. Então nós podemos tomar duas atitudes em relação à graça de Deus. Podemos rejeitá-la, podemos recebê-la em vão, ou podemos adotá-la e podemos nos sujeitar à ação da graça de Deus. Quando alguém recebe a graça de Deus, mas a recebe em vão, a Bíblia chama esta pessoa de uma pessoa carnal. Portanto, nós temos três tipos de pessoas na terra em relação à graça de Deus. Nós temos o homem natural. O homem natural nunca recebeu a graça de Deus. Depois temos aqueles que recebem, que foram alcançados pela graça de Deus. E essas pessoas que recebem a graça de Deus, elas se dividem em dois tipos de pessoas. As carnais, que embora recebendo a graça de Deus, não aplicam, não permitem que a graça de Deus faça o que lhe é mister fazer na sua vida. E temos os espirituais, que são aqueles crentes que permitem que o Espírito de Deus haja na sua vida e que essa graça divina produza os efeitos que lhe são peculiares. A palavra de Deus então nos diz que quando nós recebemos a graça de Deus e não a recebemos em vão, mas sim a recebemos com o devido valor que ela merece, essa graça de Deus, ela produz dois tipos de manifestação na nossa vida. A graça de Deus produz, primeiro, um poder para negar e, segundo, um poder para nos entregarmos, nos sujeitarmos a uma ação divina. Esta graça de Deus que Ele nos dá para que neguemos alguma coisa é chamada também de a graça santificadora
negadora, ou santificação negadora. E a palavra de Deus diz-nos aqui então que esta graça negadora nos faz renegar a não piedade. Embora a versão portuguesa fale em impiedade, na verdade o correto seria a não piedade. Qual a diferença, pastor Humberto, entre ser ímpio e ser não pio? É bastante diferença. É a mesma diferença que existe entre ser imoral e ser amoral. Qual a diferença entre uma pessoa ser imoral e ser amoral? A pessoa imoral é aquela pessoa que é contra a moral, aquela pessoa que ofende a moral. Mas a pessoa amoral é a pessoa que não tem moral. Para ele, tanto faz, tanto fez. Então vamos pegar o exemplo de dois homens, o Pedro e o Paulo. O Pedro é um imoral. Como ele é um imoral, ele faz tudo aquilo que é contra a moral. Ele adultera, ele rouba, ele mente, ele engana, ele pratica homossexualismo, pratica qualquer tipo de coisa que é contra a moral. Agora, aquele homem, o Paulo, que é um amoral, ele até pode não praticar as coisas contra a moral. Ele pode ser casado com uma só mulher, não traí-la, ser um bom esposo. Mas para ele, tanto faz, tanto fez. Ele acha que é bobagem esse negócio de fidelidade conjugal. Ele acha que é bobagem esse negócio o homem ter uma esposa só. Ele acha que isso é uma opção de cada um, não tem nada a ver. Então, um é imoral e o outro é amoral. E quando a palavra de Deus fala que nós devemos renegar a impiedade, a palavra de Deus está usando aqui no grego a palavra grega azebeia. E a palavra azebeia no grego significa justamente isto, não piedoso. Porque a palavra, o prefixo a no grego, usado em amoral, significa não. Então, quando a palavra de Deus está usando aqui, no capítulo 2, versículo 12, que a graça de Deus nos faz renegar a azebeia, ou a não piedade, a palavra de Deus está mostrando que a pessoa sem a graça de Deus, a pessoa sem a graça de Deus, ele não é que ele seja contra a piedade, mas para ele a piedade é uma coisa indiferente. E o que é piedade? A palavra piedade significa uma vida de devoção a Deus. Então, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que a graça de Deus faz ou produz na nossa vida é nós renegar uma vida sem devoção a Deus. Em outras passagens, o apóstolo Paulo, ele chama isso de uma vida alheia à vida de Deus. São pessoas que não é que sejam contra Deus, mas são alheios à vida de Deus. São indiferentes à vida de Deus. Então a palavra de Deus nos mostra que a primeira coisa que a graça de Deus produz na nossa vida é nós renegarmos esta vida alheia à vida de Deus. Então há pessoas que não são contra Deus. Há pessoas que têm um estilo de vida que até é um estilo de vida aceitável, elogiável, mas elas não se devotam a Deus. Para elas ir na igreja ou não ir é a mesma coisa. Para essas pessoas orar e não orar é a mesma coisa. Para essas pessoas buscar a Deus ou não buscar é a mesma coisa. Se eles passarem uma semana sem ir na igreja, tanto faz. Se passar 15 dias, não tem problema. Se passam 2, 3 dias sem dobrar os joelhos,
sem buscar a Deus, se passa um dia sem orar, para eles tanto faz. Isto é uma vida piedosa, uma vida sem devoção. Então, muitas vezes, as pessoas que rejeitam a graça de Deus, os crentes que naufragam na graça de Deus, não é que eles sejam contra Deus, não é que eles sejam pecadores, não é que eles levem uma vida ímpia, mas eles acabam levando uma vida não pia. Quantos compreendem? Digo amém. Então veja, quando nós não renegamos esta vida que deixa Deus de fora, isso é sinal que estamos nos tornando crentes carnais. O crente carnal que rejeita a graça de Deus, ele começa por aí, ele não começa pecando, ele não começa adulterando, ele não começa roubando, não. Ele começa deixando de ser devoto. Ele começa deixando de ter um devocional diário na sua vida. Ele começa levando a sua vida como se Deus não existisse. Ou como se a sua vida cristã fosse algo sem importância. Aqui que começa a destruição da vida de um crente. Aqui que começa a negação da graça de Deus, ao invés de negar aquilo que a graça de Deus quer que neguemos. Então a palavra de Deus diz que a primeira coisa que a graça de Deus faz para a nossa vida é justamente isto. É nós renegarmos um estilo de vida, um padrão de vida na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, que deixe Deus de fora. Que esqueça aquele sentimento de adoração a Deus. Agora vocês vão entender bem claramente o que a palavra de Deus está falando, quando eu trazer à memória de vocês a vida de alguém que recebe o primeiro impacto da graça de Deus. Quando é que nós recebemos o primeiro impacto da graça de Deus? É quando aceitamos Jesus. E quando aceitamos Jesus e somos perdoados dos nossos pecados, da nossa vida terrível que levávamos, o que acontece? Surge na nossa vida um princípio ou uma realidade, um fenômeno bíblico que a Bíblia chama de primeiro amor. Jesus disse: a quem muito é perdoado, muito ama. Então, quando a pessoa recebe essa libertação, vem na sua vida o que a Bíblia chama de primeiro amor. E qual é a evidência do primeiro amor na vida de uma pessoa? Uma das evidências é justamente esta devoção. Você olha para uma pessoa que é recém-convertida. Olha para uma pessoa que está no seu primeiro amor. Eu pergunto, ele vem na igreja uma vez por semana ou não? Não, se ele puder, ele vive na igreja. Se puder, ele mora na igreja. Ele quer estar todos os dias na igreja. Qual é a conversa dele? Uma pessoa que aceita Jesus, está no primeiro amor. Qual é a conversa dele? Ele chega na casa dele, ele quer converter todo mundo à força. Ele quer provar por A mais B que se a pessoa não aceitar Jesus, vai para o inferno. Ele só quer saber de orar. Ele toma um propósito de ler toda a Bíblia e começa a ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. O que é isto? Isto justamente é a manifestação da graça de Deus, o fazendo renegar uma vida que até então vivia alheia à vida de Deus. Quem pode compreender agora, diga amém. Amém. Glória a Deus, ficou claro? Agora veja, o apóstolo Paulo fala, ou melhor, apóstolo Paulo não, o apóstolo João escreve uma carta que o próprio Senhor Jesus lhe ditou para o pastor da igreja em Éfeso. E o que havia com o pastor da igreja em Éfeso? O pastor da igreja em Éfeso era pecador? Não, a Bíblia diz que o Senhor Jesus admirava as suas boas obras. E pelo contrário, as suas obras ainda eram mais intensas do que antes.
Mas o que o Senhor Jesus diz para aquele pastor? Eu tenho contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. Veja, aquele pastor e aquela igreja não era uma igreja pecadora, não era uma igreja que tinha abandonado a sã doutrina, não era uma igreja que estava entrando numa vida de pecado, mas eles estavam deixando uma vida de devoção. Quem sabe naquela igreja de Éfeso, antes, os crentes passavam 2 dias por semana em jejum, agora estavam passando só 1. Quem sabe naquela igreja de Éfeso, antes tinha culto 7 dias por semana, agora tinha só 3. Quem sabe naquela igreja de Éfeso, antes, os crentes oravam, vamos dizer aí, 2 horas por dia, agora eles estavam orando 1 hora. Eles estavam deixando que esta manifestação da graça de Deus, que nos leva a ter uma vida de entrega, uma vida de devoção a Deus, eles estavam deixando que isso se esfriasse. E isso que a Bíblia chama de primeiro amor. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus está mostrando para nós que o que é que faz com que nós vamos esfriando esta vida de primeiro amor? É não receber com a devida vênia, o devido cuidado, a maravilhosa graça de Deus. É deixarmos de lado, é não aproveitarmos a ferramenta. Imagine que o irmão Rodrigo queira pintar aqui este púlpito e eu entrego para ele, por favor, uma lata de tinta, que ele pegou a lata de tinta. Eu pego o pincel, entrego o pincel para ele, mas se ele ficar com a lata de tinta e o pincel na mão, vai ficar pintado este púlpito, irmão Rodrigo? Não. Por quê? Porque ele recebeu em vão a tinta e o pincel. E quando nós recebemos em vão a graça de Deus, quando não aplicamos esta faculdade, este poder maravilhoso que o Senhor nos concede, nós vamos esfriando o primeiro amor. Agora veja que interessante, a primeira manifestação da graça de Deus na vida de um crente é justamente a devoção. Aquele crente novo convertido, ele pode estar cheio de defeito, mas que ele rejeitou aquela vida de não devoção, ele rejeitou. Ele só quer a palavra, ele quer Deus. Olha, ele pode estar cheio de defeito ainda, cheio de caroço, tem muita coisa para Deus trabalhar na vida dele, mas que ele tem devoção, isso ele tem. Agora veja, é interessante, da mesma forma que a primeira manifestação da graça de Deus na nossa vida é esta devoção ao Senhor, também, a contrário senso, a primeira manifestação do esfriamento do primeiro amor é também isto. A primeira coisa que acontece quando alguém vai esfriando o primeiro amor não é que ele começa a pecar, não. Ele simplesmente começa a viver uma vida alheia à vida de Deus. A palavra de Deus ainda agora nos fala que a segunda coisa que a graça de Deus produz na minha vida, na sua vida, é que nós vamos renegar as paixões mundanas. O que é uma paixão mundana? A paixão mundana é o desejo que nós temos, que é produzido pelo mundo. Eu já preguei esses dias ali na sede sobre esse assunto. Existem desejos que é Deus que produz na minha vida, tanto direta quanto indiretamente. Existem desejos, por exemplo, o desejo de comer. Isso é nato no ser humano, é Deus que produz na minha vida. Existe, ainda que indiretamente, mas foi Deus que produziu. Existem os desejos que são comunicados por Deus ao nosso espírito. Esses vêm diretamente de Deus. E nós temos esse desejo, por exemplo, de orar. O desejo de orar é posto diretamente por Deus. O desejo de ler a Bíblia é posto diretamente por Deus. O direito de ganhar almas é posto diretamente por Deus. Então há desejos que Deus coloca, quer indiretamente por meio da natureza, quer diretamente por meio de nosso espírito. Mas existem desejos também que são produzidos pelo mundo. Ou seja, são desejos que se eu vivesse numa ilha isolada lá no meio do Oceano Atlântico, eu jamais teria. E esses desejos
Então, eles são classificados pela Bíblia de simplesmente desejos ou paixões. Aí Deus usa no grego a palavra epitomia, que são desejos intensos. E a palavra de Deus está dizendo então que toda paixão, todo desejo intenso, que não foi produzido por Deus e transmitido ao nosso espírito, que não é transmitido por Deus mediante a natureza, mas todos estes desejos que são produzidos pelo mundo e por isso insuflam a nossa carne, esses desejos devem ser renegados. Toda e qualquer paixão intensa. E vocês podem ver, meus irmãos, que as paixões mais intensas que existem são justamente por coisas que, se nós deixarmos de fazer, não vamos morrer. Olhem para os brasileiros. Qual é a paixão mais intensa de um brasileiro? É o futebol. Agora, de onde surgiu essa paixão? Do mundo. Não foi Deus que criou. Quando Deus fez a terra, Deus não fez o futebol. Mas o futebol é fruto de um sistema mundano chamado cosmos, que a Bíblia traduz então para o português como mundo. Então qualquer sentimento intenso, desejo intenso, paixão, que é produzida no mundo, diz a palavra de Deus que não vem de Deus, mas vem do mundo. E ela vem daquele que está comandando o mundo. A Bíblia é clara em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Agora, meus irmãos, por que o mundo faz coisas que atraem nossa vida? Jesus falou uma coisa que eu nunca tinha me dado conta ontem, que parece que aquilo saiu da Bíblia assim, e eu vi de uma forma muito grande, muito intensa. Jesus falou em João capítulo 8, que os homens que queriam persegui-lo, queriam satisfazer o desejo do diabo, que era o pai deles. Jesus disse: o diabo é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Agora, olha que coisa interessante, eu nunca tinha me dado conta disso. Jesus estava revelando algo tremendo, que nos faz entender muita coisa. Jesus estava revelando que assim como Deus é pai, o diabo também é pai. E Deus e o diabo disputam a condição de pai. E o que um pai faz? Um pai serve o filho. Os pais se dedicam, desde que uma criança nasce, os pais se dedicam aos filhos. Hoje, agora há poucas horas atrás, creio que 1 a 2 horas atrás mais ou menos, nasceu, por exemplo, o filho do Ramesh da Rabina, o segundo filho. Nasceu lá. Eles já entraram em contato comigo. Aí o irmão Ramesh mandou uma foto e disse: é moço. Ele disse: é moço. Então veja, ele já está projetando a sua vida. Para quê? Para proteger aquele menino. Já está naquela alegria de ter agora aquele filho que ele vai cuidar. Então a Bíblia está dizendo que assim como Deus olha os homens como pai, o diabo também olha os homens como pai. Os dois estão disputando a figura de pai. Agora, o que Deus faz? Deus, ao olhar os seres humanos como pai, quer salvar a vida dos seres humanos. O objetivo de Deus como pai é nos salvar e nos levar para a glória. Aleluia! É isto que Deus Pai nos promete. É isso que Deus Pai prioriza nas nossas vidas. Agora, como que o diabo quer conquistar a sua posição de pai? O diabo quer conquistar a sua posição de pai satisfazendo os desejos carnais. Então, um pai quer satisfazer os filhos satisfazendo os seus desejos carnais. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo de um casal tolo. Um casal que vai destruir os seus filhos.
E este casal, então, eles disputam o amor dos seus filhos. O homem e a mulher. Existem famílias que infelizmente acontece isso. Os pais brigam tanto que brigam até pelos filhos. E ambos querem satisfazer o seu desejo, fazendo com que os seus filhos os adotem contrariamente ao outro cônjuge. Então imagine que tanto faz, seja o homem ou a mulher, para conquistar os filhos para si, faz tudo o que o filho quer. Então chega o pai e a mãe e diz assim: meu filho, isso aqui não pode fazer, meu filho não pode sair para a rua, meu filho, não pode se juntar com essas companhias aqui da vila, o pessoal aqui é traficante, é drogado, é isso. Aí chega o outro e para conquistar diz assim: não, meu filho, o pai ou a mãe é muito quadradão mesmo, não, tu pode sair, tu vais. Ele, então, tudo que um fala, o outro desfaz. Para quê? Para conquistar para si. Então, é mais ou menos isso que acontece entre Deus e o diabo. Deus, Ele está olhando a eternidade. Deus está olhando aquilo que realmente vale a pena. Deus está olhando uma vida longe do inferno e perto do céu. Deus está olhando uma vida de eterna felicidade. Oh, glória a Deus! E Deus está dizendo para alguém: seja meu filho, eu sou teu pai, eu quero te dar a eternidade. Mas chega o diabo e diz assim: eu sou teu pai, eu quero satisfazer tudo que tu queres, os desejos da tua carne. Então Jesus dá-nos essa revelação tremenda. Para mim foi tremenda isto. Eu nunca tinha me dado conta que o diabo também quer ser pai. Agora a palavra de Deus então está dizendo que para que eu não tenha o diabo como pai, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que detectar todo o desejo que surge a partir do mundo. Eu tenho que entender: esse desejo é produzido por alguém que é meu inimigo. Oh, glória a Deus! Todo o desejo intenso, toda a paixão produzida por alguma coisa lá do mundo, eu tenho que renegar. E a graça de Deus me dá este poder. Então vamos ver pessoas que estão presas nas mídias sociais. Pessoas que são aprisionadas lá no Instagram. Tem aquele desejo intenso. Ele levanta a primeira coisa, e não é só Instagram, Facebook, não. Até WhatsApp, seja o que for. Ele se levanta, parece algo irresistível que o atrai ao celular. Então isso é uma epitomia, isso é uma paixão. Isso é um desejo intenso. E vem de onde esse desejo, irmão Rodrigo? Vem de Deus, vem do mundo? De onde? Do mundo. Do mundo. Do mundo. Isso é produzido por quem? Por aquele que está gerindo o sistema mundano. O que é que nos pode fazer livre disto? O poder da graça de Deus. O poder da graça nos dada pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Oh, glória ao nome de Jesus! Aleluia! Oh, glória a Deus! E essa graça maravilhosa está aqui à nossa disposição. E esta graça maravilhosa está à tua disposição cada dia que você levanta. Aleluia! Faz favor, irmão Rodrigo, hoje eu peguei o senhor para ser o meu ilustrador aqui. O senhor se acorda agora, se espreguiça assim, vamos lá, se acorda. Aleluia! Está ali começando o dia. Quem é que está do lado dele? A graça divina. Quem está do outro lado dele? A sua carne, companheira inseparável. A graça divina dizendo: eu estou à tua disposição para que tu venhas renegar as paixões mundanas. E do outro lado a carne dele dizendo: eu te apresento o mundo, eu te apresento o pai diabo para satisfazer-me, para te dar prazeres carnais. A cada dia que nós nos levantamos, essas duas senhoras, a senhora graça e a senhora carne, estão com as suas bandejas diante de nós.
E Deus está dizendo para mim e para você, se vocês quiserem ir para o céu, se vocês quiserem morar comigo, vocês têm que renegar a impiedade, a não piedade, têm que renegar as paixões mundanas. Oh, glória a Deus! E aceitar a graça divina. Glória a Deus! Eu citei 2 exemplos, mas tem milhares e milhares de exemplos das paixões que são produzidas pelo mundo, que nos afastam de Deus, mas que a graça de Deus quer nos fazer renegá-las. Glórias para sempre ao nome de Jesus. Agora, meus irmãos, para encerrar esta mensagem, não vou até o fim. A palavra de Deus agora diz-nos que depois de renegar estas coisas, depois de aceitar, de abraçar a graça de Deus e renegar estas coisas, diz a palavra de Deus que agora eu devo buscar uma outra coisa. Eu devo buscar algo que a Bíblia chama de viver uma vida sensata. E agora, meus irmãos, muito nós já falamos, muito eu já falei sobre essa palavra traduzida para uma vida sensata, ou viver sensatamente. E depois de muitos meses estudando essa palavra, eu posso então agora chegar a uma conclusão, eu creio que precisa, do que Deus quer dizer com isto. Viver uma vida sensata. Depois de dizer não, agora eu vou dizer sim para Deus e viver uma vida sensata. A palavra no original grego é a palavra sofron. Muitos já se lembram, já decoraram essa palavra, sofron. Eu pude só entender perfeitamente isso quando eu comecei a ir mais fundo e pesquisar na língua grega. De onde surgiu essa palavra sofron? E agora eu entendi. Escute aqui, preste bem atenção, que isso talvez seja um pouquinho complicado. Quando, na língua grega, a pessoa ia se referir à mente, ela usava diversas palavras. No português a gente usa mente. É mente. Mente. E o órgão é o cérebro. Mas aqui a gente fala mente. No máximo a gente fala entendimento. Mas na língua grega, a língua grega era muito precisa. E a língua grega, ela usava uma palavra específica para cada função da mente. Então, no grego a palavra nous, por exemplo, falava de mente como mente, a mente sendo o órgão central do pensamento humano. Já quando eles queriam falar da mente em movimento, da mente em funcionamento, da mente em raciocínio, eles usavam uma outra palavra. Quando eles queriam falar da mente que está analisando alguma coisa, aí eles usavam uma outra palavra. Não vou dizer aqui as palavras gregas, isso é só confundir a mente de vocês. E assim por diante. Então, cada coisa que a mente fazia, e eles iriam se referir à mente com aquela função, eles mudavam a palavra. E existia no grego uma palavra que eles usavam para a mente, quando eles queriam se referir à mente como a mente se auto-julgando. Quando eles queriam se referir à mente, quando a mente se auto-analisando, se autocontrolando. E essa palavrinha que eles usavam para a mente, quando queriam falar da mente nesse sentido, se auto-julgando, se autocontendo, se autoanalisando, era a palavra frem. Por que frem? Por que eles usavam a palavra frem? Porque no grego a palavra freio é a palavra fraus. Então, como o freio é fraus, e eles queriam então usar a mente como freio, como o órgão que vai julgar, que vai se autoanalisar, então eles usaram a palavra frem.
Daí, frem no grego, vem também frenos no latim. Vem freno em italiano, freno em espanhol, freio em português. Quem está entendendo, diga amém. Ah, que ficou fácil. Então, frem, freio. Frem, freio. Então, quando os gregos queriam usar a palavra frem, ou melhor, quando eles usavam a palavra frem, a pessoa pensava, a mente que freia, a mente que se autojulga, a mente que se controla, a mente que se autoanalisa. Oh, glórias ao nome do Senhor. Agora, meus irmãos, como que funciona a frem do ser humano natural, que não tem Deus? A palavra de Deus diz que a mente do homem natural, que não tem Deus, ela é obscurecida, ela é cega por Satanás, ela é endurecida. Como que a Bíblia fala também? A Bíblia fala sobre a mente do homem carnal, do crente carnal. A Bíblia diz que a mente do crente carnal, ela é corrompida, ela é suja, ela é autodestrutiva. Então veja, mesmo que uma pessoa aí no mundo, mesmo que uma pessoa no mundo use a mente como freio, os freios dela, as balacas estão tudo queimadas já. O freio está tudo corrompido. O carnal também, um dia até trocaram as balacas do freio dele lá, as lonas de freio, mas ele passou lá por uma poça de óleo lá e estragou. O freio está estragado. A mente não consegue mais se autoavaliar. Por esta razão que Paulo, quando escreve para os Coríntios, na palavra que a gente lê todos os meses na Santa Ceia, ele diz assim, olha, se vocês julgassem a vocês mesmos, não seriam julgados. Por isso ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Mas esse examinar-se a si mesmo, se o freio estiver estragado, não adianta. Se o freio não estiver de acordo com os freios de Deus, não adianta. Então, esta palavra freio, e quando a mente funciona freando, então lá no grego usavam a palavra froneu. Frem, a mente que julga. Froneu, a mente que se autoanalisa. Então a palavra de Deus usa muito essa expressão froneu e traduz aqui no português para cogitar. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8 e no versículo 5, vamos ler Romanos 8, 5, para que vocês entendam isto. Glória a Jesus. Romanos capítulo 8 e versículo 5 diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Esta palavra aqui, cogitar, é a palavra froneu. Então o que Deus está dizendo, irmão Rodrigo? Deus está dizendo que a pessoa que é carnal, a pessoa que se inclina para a carne, quando ele vai froneu, ou seja, quando ele vai se autoanalisar, quando ele vai se autoexaminar, ele se autoexamina de acordo com o quê? De acordo com a sua própria carne. Por isso que uma pessoa, um carnal, você vai conversar com ele e diz assim, eu estou certo. Ele não aceita os teus argumentos. Diz para um carnal que ele está errado. Diz para um carnal que ele tem que orar mais. Diz para um carnal que ele tem que ler mais a Bíblia. Ele vai dizer, não, tá bom assim. Por quê? Porque ele vai se froneu, ele vai se frear, ele vai se autoanalisar de acordo com os parâmetros da sua própria carne. Quem está entendendo isso, diga amém. Aleluia! A régua que ele usa é uma régua torta. Imagine, meus irmãos, se eu chegar, se esse pau aqui estiver meio torto, e eu chegar para alguém e dizer assim, essa coluna está torta.
E ele vem, não, ela está correta. E aí ele vem com uma régua também torta. Ele pega a régua torta e põe na coluna torta. E ele vai provar para mim que a coluna está certa. Por quê? Porque a régua dele também está torta. Quem compreendeu, diga amém. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que o homem carnal, aquela pessoa que quer a carne, que se inclina para a carne, ele vai se autoanalisar também conforme a carne. Então diz a palavra de Deus no versículo 6, no versículo 7, por isso que a carne não consegue se sujeitar a Deus e nem mesmo pode. Por quê? Porque Deus é a régua correta e a carne é a régua torta. Deus é o freio estalando, bom, novinho, você mal pisa assim, ele já freia. Mas a carne é aquele freio estragado que você pisa lá no fundo e vai bater, o carro não para. Aleluia! Oh, glória a Deus! E aí então que entra a palavra sofram. O que é a palavra sofra? A palavra sofram veio da aglutinação de duas palavras no grego. Da palavra sozo, daí que vem o so, e da palavra fron, ou froneu, ou frem, que é a mente que se autoanalisa. O que é a palavra sozo, então, que vem na frente de fron, para ficar sofron? A palavra sozo, no grego, significa restaurar, significa curar, significa salvar, glória a Deus. Então, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que a maravilhosa graça dEle, ela salva o nosso freio, ela renova o freio, ela restaura o freio. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Deus está dizendo então que o princípio da santificação positiva, o princípio da santificação positiva, é justamente a gente receber de Deus, mediante a sua graça, esta nova capacidade de frear, de nos autoavaliarmos, de nos autoanalisarmos, de controlar a nossa própria mente e o nosso corpo, mediante uma régua restaurada, mediante um sistema de freios restaurado, mediante, aleluia, glória a Deus, mediante um sistema de autoanálise, não mais conforme a carne, mas conforme Deus, conforme a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. E o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a falar, esse é o estilo de vida que eu quero dos crentes. Esse é o estilo de vida que Deus quer dar para os seus filhos. Um estilo de vida com a presença da mente frem, mas esta mente frem restaurada. E aí Deus começou a falar comigo alguns exemplos pessoais. O Espírito de Deus começou a falar comigo. E eu comecei a aplicar lá em casa. A Ana sabe disso. Deus começou a falar comigo, me mostrar exemplos pessoais na minha vida, na nossa vida diária. E o Espírito Santo começou a mostrar. Eu sentei à mesa e o Espírito Santo falando comigo. Quando você senta à mesa, como você se alimenta? Aí eu fui falando para o Espírito Santo. Eu provo uma comida, provo outra. Se eu gostar, aí eu me sirvo outra vez. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, mas para lá. Se tu gostares, tu serve outra vez? Então, quem é que está te dirigindo? Quem é que está te dirigindo? É a tua mente que está te dirigindo ou são as tuas papilas gustativas? Se eu sentir mais vontade de comer, eu me sirvo outra vez. É a tua mente? Tu estás levando um sistema de vida sófron?
controlado pela mente ou controlado pelo estômago? E eu comecei a ver de misericórdia, Senhor. Misericórdia. Agora eu mudei a minha vida. Já de alguns dias para cá, creio que umas 10 dias por aí, quando Deus me mostrou isso, eu disse, mas para lá, eu tenho que levar uma vida sófron. Eu tenho que levar uma vida determinada pela minha mente, restaurada pelo Espírito. Agora eu acho diferente, estou fazendo diferente. E já estou perdendo peso por isso. Estou perdendo peso por isso. Eu sento à mesa, eu penso assim, bem, eu tenho que comer carboidrato, eu tenho que comer proteína, tenho que comer fibra. Eu olho para a comida e digo, bom, eu vou comer então 1 colher disto, 2 colheres disto, isto e aquele outro. Então veja, antes de comer com a boca e com o estômago, eu comi com a mente. E eu disse, isto aqui é o que me satisfaz, isso é o que eu preciso, pronto. Eu satisfiz a minha mente. Satisfiz a minha mente, então agora eu vou comer. Agora eu vou comer. Eu vou comer aquilo que satisfez a minha mente, restaurada pelo Espírito de Deus. Oh, glória a Deus! Agora veja, você vai no mercado. Irmãos, se nós aplicarmos isso na nossa vida, a nossa vida vai mudar completamente. Você vai no mercado. Antes de ir no mercado, se você seguir a graça de Deus na sua vida, você vai comprar primeiro com a mente. Mas se você não comprar com a mente, você vai comprar com os olhos. Você vai chegar no mercado e vai olhar, que legal isso aqui, põe no carrinho. Que interessante isso aqui, põe no carrinho. Que bonito isso aqui, põe no carrinho. Como está barato isso aqui, nem precisa daquilo, mas está barato. Põe no carrinho. O que vai acontecer com você? Vai levar bobagem para casa? Vai gastar mais do que deveria gastar? Vai depois se queixar? Vai chegar em casa, o teu marido vai brigar contigo ainda? Porque você gastou mais do que deveria, né? Que confusão! Tudo porque não foi uma pessoa sófron. Tudo porque não aceitou a graça de Deus na sua vida, que naquela manhã, quando você se acordou, estava com uma bandeja diante de você, dizendo, eu posso te dar o controle da tua mente sobre ela mesmo, e da tua mente sobre o teu corpo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, a importância que Deus dá, para isso é tão grande, do controle de uma mente renovada sobre a nossa vida, que quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 14, e o apóstolo Paulo estava ensinando como os crentes deveriam se portar na igreja. Pelo o que a gente vê ali na primeira carta aos Coríntios, lá na igreja em Corinto, eles estavam enfrentando um avivamento espiritual. E havia crentes que no meio do culto começavam a falar em novas línguas bem alto e não paravam. E pelo que a gente vê ali, o argumento que aqueles crentes que durante o culto só queriam falar em novas línguas e quem sabe não obedeciam o dirigente do culto, o pregador. Imagine só num culto, imagine se eu estou pregando aqui para vocês e começo 10, 15 a falar em novas línguas aqui bem alto. Não tem como eu pregar. Então, a palavra de Deus mostra que isso havia lá em Corinto. E a palavra de Deus mostra que o argumento que eles usavam é o seguinte: Jesus diz que a gente tem que ser como criança. Aí o apóstolo Paulo escreve para eles e dizia assim, olha, nós temos que ser criança na maldade. O que Jesus quis dizer ser criança é ser criança para fazer maldade. Uma criança não tem maldade na sua mente. Mas ele disse assim,
criança na maldade, mas não criança no frem. Aí usa a palavrinha frem ali, que no português é traduzido para juízo. Então ele está dizendo, olha, você pode ser criança, você tem que ser criança na maldade, mas no autocontrole, no autoanálise não. Você tem que controlar-se em tudo, você tem que controlar o teu corpo, você tem que controlar as tuas emoções. E aí o apóstolo Paulo conclui dizendo, e você tem que controlar o próprio espírito. A tua mente renovada por Deus tem que controlar a teu próprio espírito. Por isso que lá no versículo 33 ele diz, o espírito do profeta deve também estar sujeito à frente do profeta. Glória a Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Agora, meus irmãos, o que nós vemos? Por que tantos crentes fracassam? Por que tantas vidas fracassadas, tantos casamentos fracassados? Porque as pessoas não são controladas pela frente. São controladas pelo quê? Pelas emoções. Um casal vai discutir um assunto, por exemplo, qualquer coisa que um dia os outros já viram os arreios, como dizia meu pai, né? O pai tinha uma expressão lá do interior, arreio é aquilo que põe em cima do cavalo, né? O pai disse assim, já virou os arreios, né? Então, veja, qualquer coisa, não dão lugar para a mente. O marido vai falar uma coisa para a esposa, não adianta falar de argumentos, por quê? Porque ela já virou os arreios. A frente está longe, está lá do outro lado lá da estrada lá. Vidas fracassadas, que não levam um estilo de vida sofram de uma mente que se autoanalisa, de uma mente que consegue parar, uma mente que consegue ouvir o que o outro está falando, uma mente que ouve o que o outro está dizendo e não o que ele pensa que o outro diz. Vidas desgraçadas, famílias destruídas, vidas espirituais postas no lixo, chamadas tremendas da parte de Deus colocadas no lixo. Por quê? Porque as pessoas se deixam controlar pelo seu ventre, pelas suas emoções, pelas suas paixões, porque falam para depois pensar, em vez de pensar para depois falar. Deus está mostrando para nós que tudo que nós vamos fazer, devemos fazer primeiro com uma mente iluminada pelo Espírito Santo. Você não pode falar com a boca, você tem que falar primeiro com a mente. Você não pode olhar para os olhos, você tem que olhar primeiro com a mente. Por isso o salmista disse, eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Agora, como que as pessoas fazem? As pessoas olham primeiro com os olhos. Está lá, passando na internet, e vê uma manchete lá, uma manchete chamativa. O que é manchete chamativa? Aquilo que a tua carne é mais forte. Se a tua carne é forte na questão de fofoca, você vai querer lá descobrir como é que está a casa do Big Brother. Se a tua mente é forte na competição, se a tua carne, melhor, é forte na competição, você vai ser a manchete atraente de um time de futebol. Se a tua carne é forte na área sexual, a manchete atraente vai ser a fulana lá apareceu de biquíni. E aí você vê aquilo, aí você olha com os olhos, você clica ali. Aí depois que você olhou com os olhos, aí que você vai analisar com a mente. Mas aí é tarde. Aí a tua mente está lá dizendo, você errou, você pecou. E aí você diz assim, já que eu pequei, vou olhar mais um pouco mesmo.
Então Deus está dizendo que o estilo de vida que eu tenho que levar, o estilo de vida que a graça de Deus me faz levar, é um estilo de vida que Deus vai na frente, atrás de Deus vai a minha mente. Deus até rimou, que bonito, né? Viu? Deus vai na frente, atrás de Deus a minha mente. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Deus vai na frente, atrás de Deus a minha mente. Oh, glória a Deus! Eu vou primeiro olhar com a mente, depois eu vou olhar com os olhos. Eu primeiro vou comprar com a mente, depois eu vou lá no mercado comprar com a mão. Eu primeiro vou comer com a mente, depois eu vou sentar à mesa, depois de sentar à mesa, eu vou comer com a mente, para depois comer com a boca. Eu vou ter um estilo de vida. Isso é um estilo de vida. Não adianta, meus irmãos, nós queremos lutar contra o pecado tomado individualmente. Não, eu tenho que olhar a coisa como um todo. Eu tenho que entender que isto faz parte de um sistema. Ou eu me rendo ao sistema deste mundo, ou eu me rendo ao sistema criado por Deus na sua palavra. E o sistema e o estilo de vida que Deus está nos ordenando, nos dando, nos capacitando mediante a sua graça, é um estilo de vida comandado pela minha mente. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, uma mente restaurada, uma mente salva, uma mente curada pelo poder do Espírito Santo. Vamos ficar em pé neste momento.